Criminosos interceptam carro que transportava menores infratores. Eles atiraram, mas na verdade erraram o alvo. Era outro grupo. Com medo de serem executados, 2 menores pediram ajuda aos agentes. 17 anos de violência sexual. Jovem foge de casa para escapar do padrasto que a estuprava. Ela era espancada e engravidou aos 13 anos. Agora vem sendo ameaçada por ele. Bandido invade loja de informática. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Antes de anunciar o crime, o bandido imprimiu currículos para buscar emprego. Mão boba que nada. O homem pega a carteira esquecida no balcão e não devolve. Barragem que abastece parte da Grande Vitória está seca e mesmo com a chuva no interior do estado, a situação dos rios Jucu e Santa Maria continua crítica. Suspeita de fraude em emissão de carteira de motorista. Ministério Público faz operação em autoescolas e Ciretran no norte do estado. Documentos e computadores foram apreendidos. E olhe suas unhas. Se a cor ou o formato estiverem diferentes, pode ser indício de alguma doença, desde falta de vitamina a até câncer. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Uma vida de sofrimento, violência sexual e abortos. A garota começou a ser estuprada aos 6 anos de idade. Engravidou e até um ferro quente colocaram na barriga dela para forçar um aborto. A tortura e os abusos começaram cedo na infância. Ela só tinha 6 anos de idade. Quando minha mãe começou a morar com ele juntos, aí já começou o ato. Quando eu tinha 6 anos, ele batia, forçava eu fazer as coisas com ele. À medida que o tempo passava e a jovem crescia, a violência do padrasto aumentava em frequência e intensidade. Pegava porrete, vara, pra me cortar no couro. Se não obedecesse ele, eu não podia sair com as meninas na rua, eu tinha que ficar presa. Até que um dia a mãe flagrou a situação. O que seria a solução dos problemas só piorou, porque a mãe teria feito vista grossa e não tentava impedir que a filha fosse violentada. Ela pegou e não fez nada, já pegou a gente no banheiro e não fez nada. Ela fingiu que não estava vendo. Ela passou, deu no banheiro e saiu. Eu achava que ela tinha medo também dele matar ela, por isso ela estava deixando fazer. Daí a jovem engravidou aos 13 anos. Teria sido obrigada a abortar o filho. Aos 15 aconteceu o mesmo, outra gravidez e mais um aborto. A jovem engravidou outras 2 vezes, aos 17 e aos 20 anos. No total foram 3 abortos. Ela só conseguiu salvar um filho. Colocaram ferro quente em cima de uma toalha para empurrar a criança para sair, ingerindo os remédios, fazer o aborto. Mas como a criança não teve jeito de abortar, aí eles teve de mudar de cidade. Aí me levou junto, por causa da cidade era pequena e toda a população estava desconfiando. Hoje a vítima tem 23 anos. No último fim de semana conseguiu fugir de casa. Era vigiada 24 horas pelo agressor. Foram 17 anos nas mãos violentas do padrasto. Mas o sofrimento ainda não teve fim. Ele continua ameaçando. Em mensagens de texto diz: "Você está intocada, né? Não adianta correr, você vai ter que voltar para casa." Em seguida, xinga a vítima. Numa gravação de áudio, ele faz claras ameaças. Na hora que você cair na minha mão, você vai me explicar direitinho, entendeu? Na hora que eu botar a mão em você, você vai me explicar direitinho. Eu vou te mostrar você não fazer nunca mais ninguém de trouxa. Você entendeu? Nunca mais. A coordenadora do Núcleo de Enfrentamento da Violência Doméstica contra a Mulher fala da necessidade de não se calar diante de uma situação dessa. A vítima, numa situação como essa, ela pode procurar o conselho tutelar, se ela for menor de idade, ela pode procurar na escola a coordenadora da sua escola, psicólogo, uma professora. É extremamente importante que a criança confie em algum adulto e conte, denuncie. A vítima ainda pode conseguir na justiça uma medida protetiva. Quando a vítima chega no primeiro momento numa delegacia, ela pode pedir uma medida protetiva. Então, logo de
plano, ainda antes do processo ser concluído e verificar se esse homem vai ser condenado, a vítima ela tem o direito de afastar esse agressor do lar onde ela mora. O juiz pode sim determinar que ele não se aproxime dela. Então, essa é uma medida que é conferida logo no início, quando a vítima procura a polícia. Foi o que a vítima fez. Ela procurou a polícia e deseja ver o fim desse pesadelo o mais rápido possível. E eu só vou ficar bem mesmo quando ele estiver atrás das grades. Se ele não estiver preso, eu não vou conseguir viver minha vida. Porque eu vou ficar com medo do mesmo jeito, sabe, que ele tá lá fora. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher da Serra e um inquérito foi aberto. Bandidos armam emboscada para resgatar internos da Unip. Eles atiraram no carro que fazia o transporte dos menores e só não levaram os internos porque erraram o alvo. 2 menores ficaram com medo de ser uma execução e pediram socorro para os agentes. Os criminosos dispararam contra um dos veículos que transportavam os menores infratores. O outro carro teve o vidro quebrado com uma arma. A intenção dos bandidos era resgatar um dos adolescentes que seguiam para uma audiência no Fórum da Serra, mas eles erraram o comboio. Interceptou eles, botou a arma na cara dos agentes, deu 2 tiros, 2 disparos, gritando é um resgate. Foi frustrada porque eles não queriam aqueles adolescentes. Eles estavam a intenção era resgatar outros adolescentes. Por isso que foi frustrada, mas não resgataram porque não quiseram. A parte de trás de uma das doblôs foi aberta. 3 menores fugiram. O medo de 2 dos adolescentes que desistiram da fuga em seguida era o de que, ao invés de um resgate, a ação dos bandidos fosse com o objetivo de execução. O mais que impressiona nesse caso é que os adolescentes, 2 fugiram por medo de ser executado, por não saber o que se tratava, e acabaram retornando depois, porque o medo deles também era ser executado ali. Se fosse um resgate, eles estariam felizes. Agora, e se fosse uma tentativa de homicídio, uma execução ali, como é que ia ficar? Quem ia pagar para a morte desse adolescente? De acordo com testemunhas, os criminosos chegaram aqui no bairro Tabajara bem cedo. Eles estacionaram o carro embaixo desse pé de manga por volta das 10 horas da manhã e passaram cerca de 3 horas esperando o comboio passar. Os agentes foram rendidos aqui mesmo, no meio da pista. Durante a abordagem, um dos menores foi reconhecido pelos agentes socioeducativos. É um ex-interno que ganhou liberdade há pouco tempo. Um dos agentes reconheceu como um adolescente ser ex-interno do IASES, ter saído há pouco tempo agora. Ele não sabe relatar nome, mas tem a certeza que esse adolescente acabou de sair do sistema socioeducativo há poucos dias. O resgate foi frustrado, mas os bandidos não perderam a viagem. Roubaram o colete à prova de balas de um dos agentes. É que mesmo atuando no acompanhamento de adolescentes, muitos deles de alta periculosidade, os agentes trabalham desarmados. E assim como em outras situações, foram impedidos de reagir. Fica agora que os agentes estão lá dentro desesperados. O agente está lá psicologicamente abalado, com medo de ser mandado embora, porque são de contratos temporários. 2 humilhações que você passa no dia. Uma de ser adolescente resgatado, um emprego de violência muito grande. E aí quando você chega, vê do IASES te dar um apoio, o IASES vem oprimir o servidor. Então é isso que está acontecendo. Os agentes estão lá desesperados, não sabem o que fazer. Tem um que está pensando seriamente em pedir exoneração e sair do sistema. O IASES reforça que o caso será apurado e que solicita escolta quando identifica situações de risco. Os 5 menores foram recapturados. Já os bandidos que tentaram resgatar os adolescentes conseguiram fugir. Operação do Ministério Público em municípios do norte do estado. O objetivo é apurar suspeitas de fraudes em emissão de carteira de motorista. De acordo com a denúncia, o caso envolve servidores da Ciretran de São Gabriel da Palha e donos e funcionários de autoescolas de Vila Valério, Barra de São Francisco, Águia Branca, São Domingos do Norte, Colatina e Nova Venécia. Durante a operação, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de condução coercitiva. Os investigados foram ouvidos e todo o material apreendido será analisado. Segurança é atropelado na faixa de pedestre em Vila Velha e jovem é morto a tiros na Serra.
Leonardo Maciel Matos, de 18 anos, foi morto nesta esquina, perto da pracinha do bairro Felrosa, na Serra. Os assassinos atiraram várias vezes contra ele. Foram mais de 10 tiros que atingiram as costas, a cabeça e o tórax da vítima. Um jovem que conversava com Leonardo fugiu quando o tiroteio teve início. Uma jovem que conversava com Leonardo fugiu quando o tiroteio teve início. Ela não foi encontrada pela polícia para esclarecer o que houve na hora do crime. Durante a manhã, familiares da vítima estiveram no departamento médico legal para liberar o corpo. Com medo, preferiram não gravar entrevista. Acreditam que o crime tenha sido motivado por uma vingança de um homem com quem ele teve uma briga há cerca de 6 meses. Segurança é atropelado enquanto atravessava na faixa de pedestres. Alex Ribeiro Severino, de 29 anos, foi atropelado por um motociclista na rodovia Carlos Lindenberg, na altura do bairro Alecrim. O acidente foi por volta de 9h30 da noite e o trânsito ficou lento. Segundo testemunhas, Alex tinha acabado de sair do trabalho e atravessava a pista para ir para casa. O semáforo estava fechado para carros e motos e aberto para os pedestres. O motociclista seguia em alta velocidade pela rodovia em direção à segunda ponte, quando atropelou a vítima. Alex sofreu ferimentos graves e ficou caído na pista. O condutor da moto também se feriu. A polícia não conseguiu identificar o motociclista. Ele foi socorrido pelo SAMU para o Hospital São Lucas. O segurança atropelado continua internado. A esposa dele disse que o estado de saúde é estável e ele está consciente.